Convidamos você para viajar conosco em uma nova direção. Começa agora. Novos rumos. Ligue e participe. Coordenação e apresentação, Nádia do Couto Vale. Está entrando no ar mais uma edição do seu programa Novos Rumos, de informação, cultura e prestação de serviços pela Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade 1400 AM, ou então pelo nosso e-mail radioriodejaneiro.am.br. Você pode falar aqui secretaria, ou então você pode ver também pela internet e nos acompanhar aqui ao vivo. Você pode também telefonar para 3386-1400 e a nossa Sheila vai atender você e colher aqui a sua participação para construir esta edição do seu programa Novos Rumos, que traz hoje mais um tema de interesse geral. E nós sempre convidamos um especialista para um tema especial e é um convidado também especial. Nós estamos falando de Eduardo Anandadeva. Ele é escritor, aliás, ele tem 3 livros: Vegetarianismo, que a compaixão fale mais alto que o paladar, Receitas vegetarianas sem sofrimento animal, e ele vai lançar ainda agora neste mês receitas vegetarianas e sobremesas. Vai ser lançado ainda neste mês ou no próximo. Ele é também embaixador da Merciful Animals no Brasil, que é uma instituição misericórdia pelos animais ou para com os animais. Ele é chefe de cozinha vegana e é integrante também da ACB, que é Alimentação Consciente Brasil. E você também pode entrar nesse site, é só esse nome.org. E nós vamos então receber o Eduardo, que já está na linha, não é isso, Eduardo? Isso. Oi, Eduardo. Tudo bem? Tudo bem? Muito obrigada por aceitar nosso convite. Vamos agora falar sobre estes assuntos. Nós já falamos, e você não é ouvinte, já pode também saber qual será o nosso assunto, o tema de hoje, que é exatamente misericórdia para com os animais e veganismo, ou vegetarianismo, que são os livros publicados pelo Eduardo Anandadeva, e nós vamos começar exatamente com esse tema, que é um tema que hoje está começando a ser mais discutido pela humanidade, não é isso, Eduardo? O que é Merciful Animals? Mercy é misericórdia, não é isso? Sim, é misericórdia, compaixão aos animais, né? Pois é sobre essa nossa relação com os animais que eu gostaria que você falasse, por favor, Eduardo. Alô? Então, alô. Então, desde os meus 16 anos, eu tento introduzir um pouco, falar mais sobre isso no movimento espírita, que a gente percebe que a ciência está evoluindo, né? Kardec mesmo dizia para a gente sempre andar com a ciência, e sempre a gente vê coisas do tipo, na cantina, em coisas de vários lugares, eu via sempre, ou vejo ainda, né? Essa questão da carne, questão de embutidos, a própria ONU já dizendo que causam câncer e coisas do tipo. Então, eu estava sentindo cada vez mais a necessidade de falar sobre isso no tema. Então, em 2016, eu lancei o primeiro livro, inclusive falando sobre todos os aspectos, né, não só a questão filosófica, mas a questão do meio ambiente, questões científicas, falando sobre a questão da saúde também. Então,
é algo que está sendo discutido, cada vez estamos fazendo mais palestras e estamos em todos os estados e falando nas casas espíritas, inclusive querendo dar assistência nas casas para fazer essa troca de cardápio e retirar esse sofrimento, porque por trás disso, né, por trás de tudo, há um grande sofrimento animal. Ainda mais quando nós falamos de ciência animal, né, que em 7 de julho de 2012, né, Philip Lowe, que é um neurocientista, ele com diversos outros cientistas lá em Cambridge, na Inglaterra, eles descobriram que os animais têm consciência, e eles são sencientes. Então, senciente é aquele que sente, né, aquele que então ele sente medo, ele sente frio, ele sente calor, tudo que se passa, inclusive no abate, ele sente, ele vê, e aqui ele guarda aquilo para si. Então, como sabemos, os animais têm alma, e nós sabemos também que eles são sencientes, então eles sentem dor, então a gente está, de alguma forma, agindo com uma crueldade. Então, chega um momento que já estamos filmando, inclusive, os abatedores, várias coisas. Se você procurar qualquer tipo de vídeo no YouTube, nós podemos ver que existe a crueldade, não existe abate humanitário. Todo abate, toda morte seria um assassinato, é algo ruim. Então a gente já vê o animal não como objeto, né? A gente vê como um ser da criação, e um animal precisa de acolhimento, de carinho, não o que nós fazemos com eles. Né? Então a gente tem que distinguir essa questão da alimentação, né, com essa outra questão do abate e da morte. Né? Isso. O Eduardo, então nós temos que respeitar os animais, você acabou de dizer, como um ser mesmo, não é? Sim, como um ser da criação, como um irmão, né? Exatamente. Não como um objeto, como Francisco de Assis também os chamava, não é isso? São irmãos. Sim, exatamente. E nós espíritas também os consideramos na trilha evolutiva. Não só o cachorro e o gato, né? Exatamente, todos. O boi e a galinha. Todos, exatamente. Eu tive uma experiência interessante, eu fui certa vez, faz uns anos, eu fui dar um ciclo de palestras lá no Rio Grande do Sul, e eles me contaram que por aqueles dias tinha havido isso que vou relatar e que se repete. Eles prepararam lá no lugar próprio da fazenda uma parte cimentada que tem uma espécie de uma parte erguida que eles amarram ali o boi e sacrificam ali o animal. E, naturalmente, terminada essa crueldade, eles lavam aquilo completamente e não fica nenhum odor, nada do que aconteceu ali. No final do dia, os outros membros do grupo, né, dos bois, os outros bois da fazenda, eles vêm juntos àquele local, eles não viram nada acontecer ali, e já não há mais nenhum resquício do que aconteceu com o outro boi, e eles choram ali naquele lugar. Eu fiquei muito impressionada com isso, e é exatamente o que você acaba de dizer com o sofrimento do animal, não só o sofrimento do que é abatido, mas uma espécie de sentimento moral, não é isso? Eles vão fazer uma visita em um local e eles passam por uma área rural. E nisso tem vários bovinos. Eles param no pasto, fazem uma oração, e nisso que eles estão fazendo essa prece, os animais se aproximam deles. Exatamente. E ficam ao redor, entendeu? Como sentindo aquela vibração que estava acontecendo ali. Então os animais são muito sensíveis, eles estão evoluindo como nós, né? Estão no mesmo ciclo, aí, nessa mesma escala de evolução que nós estamos tendo. Então, esse nível de consciência que agora está aumentando, felizmente, no mundo, existe, então, essa organização em torno dessa ideia ou dessa filosofia ou desse posicionamento moral perante os seres da criação, que é essa organização da qual você faz parte, você é embaixador dessa organização, Compaixão pelos Animais, Misericórdia para com os Animais, aqui no Brasil. Você pode falar um pouquinho sobre essa organização?
Sim, sim, ela surgiu nos anos 90 nos Estados Unidos e foi justamente nessa questão ela trabalha mais em cima dos animais da indústria, né, que são abatidos milhares por segundo. Sim. No mundo inteiro. Né? Então, mostrando essa questão por dentro, o que há por trás. Né? O Paul McCartney diz que se todos os abatedores tivessem parede de vidro, todos seríamos vegetarianos. Então, ela trabalha justamente em cima disso, mostrando que existe esse sofrimento todo. Então, ela já está em diversos países, chegou há 2 anos aqui no Brasil, e já estão vindo outras ONGs, como a Animal Equality, e até a embaixadora Yasmin Brunet. Então, tem várias ONGs já espalhadas pelo planeta. E já está até na Índia, a Mouse for Animals, no México, em diversos países. Então, a gente trabalha com ações de rua, levando livretos informativos sobre isso, sobre a questão da crueldade animal, porque nós nascemos com os nossos pais já dando carne pra gente, e nós gostamos dos animais, somos ensinados a ter compaixão e amar os animais, e comemos os animais, então, sem saber. Então, muitas vezes a gente come sem saber. Eu acho que a maioria das pessoas lembra quando viu pela primeira vez aquele pedaço de carne e associou ao animal, porque não é tão cedo que acontece esse despertar. Então, a gente acaba acostumando. Então, a gente tenta, justamente, as crianças adoram a galinha pintadinha, adoram a pepa, adoram várias figuras, né, que são animais, seus ídolos animais, mas elas os comem, no caso. Então, a gente mostra essa questão da realidade que paira entre nós. Então, já estamos numa era que as crianças estão nascendo já sabendo o que é um animal e o que é para comer. Pois então, podemos ver vários vídeos sobre isso. Pois inclusive existe uma menina, Lívia, é lá em Brasília, uma menina que se recusa a comer carne? Existe um vídeo, não existe? Meu nome é Liv, é uma página que ela tem, ela é de São Paulo, né? Tem o Luiz Antônio, é um menino de Brasília. Esse vídeo dele foi aos 3 anos de idade, que a mãe dele gravou, ela tinha dado arroz, polvo, frutos do mar para ele, e ele pergunta o que era aquilo. Ele achou estranho, ela foi explicar, é o polvo. E ele falou, mas polvo é planta? Tipo assim, ele não sabia, não estava identificando, ele queria saber o que era aquilo. Ela fala, é o polvo, é aquele que... mas ele tá sem cabeça, como assim? O rapaz na peixaria cortou. Aí ele ficou olhando, mas a gente eu vou comer o polvo, por que eu comer o polvo? Então ele fala, vou comer só o arroz. Posso? Ela come só arroz. Aí ele fala, porque a galinha é animal, o macaco, o polvo, todos são animais, a gente deve proteger os animais, não matar e comer os animais. Então isso aos 3 anos de idade. A Liv tem 5 anos de idade, os pais são onívoros normalmente, e ela não come carne desde que o pai dela pediu um espetinho de churrasco, e ele falou que era um boi no espetinho. Então ela associou boi, como assim? Até então ela não sabia que aquela carne era do boi. Claro. Então por que a gente vai fatiar o boi e comer o boi? Então ela chegou, não quero mais comer carne. Os animais são para a gente proteger, não é para comer. Pois são nossos irmãozinhos. Você veja, né, uma criança de 5 anos, o outro com 3 anos. A geração nova que está chegando, a geração de que nos fala Kardec, né? Sim, exatamente. Porque eu só vejo o planeta de regeneração possível quando a gente despertar para várias coisas, inclusive uma delas é essa. Inclusive esta. É a crueldade que existe por trás de tudo isso. Muitas pessoas passam a ser vegetarianas depois de verem alguns filmes dessas crueldades, né, que acontecem nos matadouros e tal. Mas agora, Eduardo, os nossos irmãos judeus, eles comem carne, mas todo um processo, acho que os nossos irmãos muçulmanos também, eles controlam a carne que eles vão comer, eles têm os matadouros próprios, porque eles não só fazem oração, mas eles têm os representantes que vão lá supervisionar para ver se o animal não tem sofrimento. Qual é a posição que vocês têm a esse respeito?
Então, eles tentam ao máximo, eu sempre fico, eu como humano, né, todos nós, imagina a gente chamar uma pessoa, vamos jantar, então eu vou lá no local, eu sento, aí você vai me dar uma comida, vai botar uma música clássica, uma música boa, ambiente, vou oferecer água para você, vou fazer massagem, vou te preparar todo, e de repente eu chego com uma pistola pneumática na cabeça e pum. Então é uma preparação. Eles vão preparar o animal ao máximo, entendeu? E depois vão tentar matar sem que ele sinta dor ou algo assim. Mas na verdade a gente sabe que existem vários neurotransmissores, várias coisas ainda que ainda ficam ligadas, eles inclusive captam. no abate dos bovinos. Isso. Oi? Não, eles captam, né? Eles captam o que vai acontecer, eles têm a sensibilidade e sabem o que vai acontecer. Sim, eles sentem, eles já ficam agitados, eles já ficam hipertensos, eles começam a suar, eles já começam a chorar, eles vão querer voltar do lugar, geralmente é um corredor, é a seringa que não tem como voltar porque eles ficam dando choque neles, então eles têm que continuar, choque ou varada ou algo assim. Então eles vão continuar até que eles chegam nessa parte que vai fechar ali, eles vão poder se mexer, dali que acontece tudo, mas eles já ouvem de longe os outros, já ouvem o som dos animais, os gritos, Sim. Então eles já sabem que vai acontecer algo. Então o abate é algo muito ruim, seja de qualquer forma, o final vai ser sempre a morte. Então a gente vê isso como um assassinato mesmo. Quer dizer, na verdade, e também, pelo que você diz, é também por uma espécie de interesse próprio que eles não querem ingerir a carne com os hormônios que são decorrentes do sofrimento, adrenalina e tudo, dessa situação de tensão extrema em que ficam os animais, não é isso? Isso, tem a questão da qualidade da carne também. Ela não vai ter a mesma qualidade se o animal passar por tudo isso. Se ele se debater, várias questões assim. Pelo interesse próprio, então, segundo vocês, não é isso? Sim. Pedro Luiz de Valqueira, abraço para você, Pedro Luiz, muito obrigada. Ele diz que além de não comer os animais, pelo visto ele também é vegetariano. O Pedro Luiz. Parabéns pelo maravilhoso tema e está nos mandando abraços a todos que nós agradecemos e retribuímos, não é isso, Eduardo? Então, o que é Sim. a visão que vocês têm sobre o abate, naturalmente, para comer, que nós já vimos, e a questão do aprisionamento, que também é um sofrimento para os animais? Existem vários níveis de tortura. De encárcere, de tortura. Temos os grandes parques, né, temáticos com golfinhos, com baleias, que tem grandes oceanos, né, para poderem estar fazendo de tudo que elas fazem normalmente, e elas vivem para quê? Para entretenimento. Então as pessoas vão lá, dão dinheiro e elas fazem as coisas para divertir as pessoas. Então é uma forma de escravidão. Ela podendo viver uma vida inteira livre, ela vai viver em cárcere privado. Vemos grandes zoológicos, né? Aqui no próprio Rio de Janeiro nós temos zoológico. Então Sim. As condições dos animais são péssimas, os animais vivem estressados, vivem presos, podendo estar soltos na natureza. Uhum. Existem os mais exploratórios possíveis, como a indústria do leite. Uma vaca, ela podendo viver, ela vive a metade ou menos um terço da vida dela, sendo, desculpa o termo, estuprada, né, porque ela passa por processo de inseminação artificial. Sim. Então ela sempre vai estar presa, né, até porque não é um coito natural. Então ela vai viver a vida inteira engravidando para dar o leite que era para ser do bezerro para a gente. Então ela vai ter uma gestação parecida com a nossa, né, uma cerca de 9 meses. O animal vai ser retirado dela. Então, além de engravidar sem ela querer, ela ainda vai ter o seu filhote retirado de si. Então, se alguém puder ter a oportunidade de ver um vídeo, por exemplo, de uma mãe, né, tendo o seu filho retirado, ela vai ver como que ela fica. Então, já é outro tipo de sofrimento. E, além disso, ela vai ficar presa, né,
o leite sendo retirado dela, e o bezerro não vai receber o leite dela. Quem vai receber o leite dela vai ser nós, os humanos. Então, nós somos os únicos mamíferos, né, que ainda tomam leite até da vida adulta. Então, até uns 2 anos de idade, a gente pode estar tomando leite da nossa mãe. E depois que a gente acaba de tomar o leite da nossa mãe, a gente vai tomar o leite de outra mãe, que nem da nossa espécie que é da vaca. Então, a PETA, que é uma outra ONG americana, ela parou na rua, né, botou lá um cartaz, novo leite, e botou uma marca. E as pessoas passavam e falavam, eu gostaria de experimentar o nosso novo leite, achocolatado. Aí a pessoa tomava e falava, nossa, que delícia. Aí ela dizia, você gostaria de ver como que é feito? Ah, sim. Aí começa uma tela, aí aparece uma cadela, dando mamar para os cachorrinhos, aí eles vão lá, puxam o leite da cadela, aí a pessoa já cospe o leite, então as pessoas ficam assim, qual é o problema? Você toma o leite da vaca, por que não pode tomar o do cachorro, da cadela? Então, a gente vê grandes coisas assim acontecer. Então, a vida da vaca, ela é tão... dolorosa. Não sei como tem como calcular isso, mas é uma vida de mais sofrimento até de que o animal que é pro abate, porque ele vive cerca de 2 a 4 anos num pasto, né, e depois é morto. Mas a vaca, ela vive cerca de 10 anos nessa escravidão, toda engravidando, dando leite, depois engravidando, dando leite, vai ter vários hormônios, antibióticos, várias coisas sendo aplicadas, e vai ver, e depois que ela não pode dar leite, ou vai ter um câncer de mama ou algo assim, aí ela ainda vai ser abatida para poder servir ainda como alimento. Então, é a vida mais cruel assim que possamos imaginar, né? Que se fosse, né, se a gente for comparar umas coisas com as outras proporções, como pescaria, outras, a da vaca é a mais... Talvez a mais dolorosa, né? E mais sofredora. Isso. E nós nem falamos nos circos, porque nós estamos indo ainda para o intervalo, mas nós não falamos no circo, né? Sim, exatamente. E o circo já está sendo proibido em diversos vários países, exatamente. Nós estamos indo para o nosso breve intervalo. Eduardo, você, por favor, continue na linha. Eduardo Anandadeva é o nosso convidado. Amigo ouvinte, você já viu que nós estamos falando sobre a ética para com os animais e a nossa nova postura que está se desenvolvendo no planeta inteiro a esse respeito. Então, nós vamos falar de vegetarianismo, de veganismo, quando nós voltarmos desse breve intervalo. Rapidinho, nós já voltamos daqui a pouquinho. Fique conosco. Continue participando. Está no ar. Novos rumos. Voltamos a apresentar Novos Rumos. Ligue e participe. Coordenação e apresentação, Nádia do Couto Vale. Amigo ouvinte, estamos de volta do nosso breve intervalo e continuamos a conversar agora com Eduardo Anandadeva, que é embaixador do Merciful Animals aqui no Brasil, a misericórdia, a compaixão para com os animais, e nós já falamos sobre essa questão dos animais. E a propósito, o Eduardo, alô Eduardo? Oi, o Luiz da Ilha, olá Luiz, um abraço para você. O Luiz já temos aqui 2 participações do Luiz. Ele lembra aqui que há na nossa fauna e na nossa flora espécies em perigo e de extinção, e também algumas causas são o desmatamento, e aí ele se refere também à caça, ao tráfico de animais e tal, que nós sabemos que também são violências cometidas contra os animais, não é verdade? Sim, exatamente. Animais silvestres, que são isso já é lei, né? Exato. Mas essa questão toda de tráfico já é lei, no caso, se você pega um animal e vende ou algo assim, você é preso, então isso já é uma lei, né? Além de nós queríamos, um dia, quem sabe, essa lei também será para os animais, como os bois, os porcos. Se Deus quiser, então, né?
Se Deus quiser. O Eduardo, aqui o Luiz outra vez nos ligou e ele diz assim, ele se reporta a essa nossa expressão corrente, não se faz omelete quebrando os ovos e matando as galinhas. É exatamente, ele está fazendo aqui um comentário assim um pouco humorado, bem humorado sobre isso, né? Mas a questão é muito séria, né, Luiz? Vamos voltar então aqui ao nosso assunto. Então, se não pode comer carne, pode comer todo o resto, porque as pessoas perguntam, você não come carne, então o que você come? Nós respondemos que comemos todo o resto, não é isso? Então, existe vegetarianismo e veganismo. Qual é a diferença conceitual? O veganismo é um tipo de vegetarianismo mais radical, digamos? Não, é que o veganismo ele busca excluir, né, à medida do possível e do praticável todas as formas de crueldade animal, né, seja para alimentação, vestuário ou entretenimento. Então, tudo que eu puder estar contribuindo, né, para aquilo, para um sofrimento, eu não vou utilizar ou não vou comer. Então, por exemplo, se eu sei que o tênis Y, como que ele é feito? Ele é feito através de trabalho escravo. Então as pessoas não são alimentadas, elas não ganham salário e então elas trabalham à base de chicotada, elas são escravas lá dentro. Eu vou comprar um tênis desse? Não vou. Então a gente tenta sempre, à medida do possível, saber tudo o que explora animais. Por exemplo, eu não vou escolher um determinado produto de higiene pessoal ou de limpeza, vou escolher o IP, que não faz testes de animais. Então, se você for ver, todos têm opções. A gente pode ter opções e escolher qual utilizar. Então, a gente tenta, de modo sempre possível, praticável, não contribuir com o sofrimento animal de qualquer espécie. Então, não vou dar dinheiro para aquela empresa, porque aquela empresa está fazendo teste em animais. E os testes de animais é horrível. É o macaco preso, é o coelho, pingando coisas nos olhos, espetando isso e aquilo. Então, quando eu falei da vaca também, a vaca ela passa por diversos sofrimentos. Então, eu podendo estar tomando um tipo de determinado suco ou fazendo leites vegetais, eu posso tanto contribuir para o meio ambiente, né, e para o bem de uma espécie. Então, não é questão nem de radicalismo, é que a gente vai estar sempre tendo aquela consciência de não estando fazendo mal para nenhuma espécie. Sim. Então, o vegano é um vegetariano que tem uma outra postura? Na verdade, no início, quando Donald Walton, né, criou o termo vegan, né, que é vegano, justamente porque também na época existia muito essa questão do vegetarianismo, mas começaram a introduzir leite e ovos na questão, porque vegetariano, se formos ver, é tudo que provém de origem vegetal, né? Então, conforme o passar dos anos, a gente foi botando, sou vegetariano, eu não como carne. Aí as pessoas, às vezes, viam carne como só carne vermelha. Então, tinha gente que comia frango e peixe e se dizia vegetariana. Exatamente, é muito engraçado. Já tem a outra que se diz ainda consome leite e ovos. Ou como vários artistas aí que falam que é vegetariano, mas faz comercial da Seara e come salsicha, por exemplo. Então, as pessoas vão confundindo muitos termos. Mas o vegetariano, na verdade, ele não comeria nada de origem animal, né? Mas, por termo, seria, no caso, ovo-lacto vegetariano, né? Que ele ainda consome ovos, leites e não consome carne. Alguns argumentam nessa linha, Eduardo, que a galinha não sofre para nos oferecer os ovos e também a vaca não sofre para oferecer o leite. Você já comentou sobre o sofrimento do leite em determinadas circunstâncias. Isso procede, por exemplo, no caso dos ovos, eu mais ou menos já sei o que você vai dizer sobre a vida que está ali, que, aliás, é uma postura lá na Índia, né? Sim, ali é um ventre, né? Existe uma vida ali, vai surgir uma vida. Sem dizer que
a indústria dos ovos também é super cruel. O animal ele vai viver numa gaiola do tamanho de uma folha A4. Então a galinha ela vive a vida inteira presa naquela gaiola. Ela só vai ser alimentada, ela faz suas necessidades fisiológicas ali, eles vão só tirar e ela não consegue nem se virar numa gaiola. Então ela vai viver como uma máquina. Então é só sendo alimentada e botando ovo. Alimentada e botando ovo. Então ela pega uma doença, alguma coisa, ela é descartada, ela é morta. Então a indústria, ela nunca vai ver o animal como um ser. algo vivo, né? Como algo com sentimentos, por exemplo. Ele vai sempre ver como uma máquina, que é o que dá dinheiro para ele. Sim. Ô, Eduardo, você é chefe de cozinha, né? De cozinha vegana, né? E você ainda há pouco falou sobre leites, né? Nós estamos falando muito aqui sobre a vaca, o leite, etc. E quais são os leites que vocês aí, no veganismo e no vegetarianismo, tomam? Como é que vocês preparam? Você falou de leites vegetais, mas quais são os leites vegetais? E você também tinha comentado antes conosco, em off, o leite condensado que vocês também podem fazer, preparam, e também para fazer brigadeiro. Você gostaria, ouvinte, de tomar aí um leite de outro tipo, um leite condensado e um brigadeiro? Eduardo, você pode dar aqui umas orientações, umas receitas para nós? Sim, claro. A gente pode estar fazendo sempre assim, para ter uma ideia, 1 litro de água para 200, 300 gramas de castanha, ou castanha do Pará, inhame, amendoim, aveia, a maioria das castanhas tem como você bater, né, e pegar um voal, né, aquele tecido bem fininho, né, você passa ali e coa. Então ali você pode estar botando baunilha, se quiser, umas gotinhas de baunilha e açúcar, ou achocolatado. A maioria dos achocolatados não tem nada de origem animal, geralmente não tem leite, como o Nescau, por exemplo. O pó, né? Então, o pó não tem leite? Você pode estar fazendo não tem nenhum leite ali, o Eduardo? Tipos, assim, né? O Eduardo, aquele achocolatado não tem leite? O Nescau não. O que tem no Nescau, então? Só tem o cacau? Cacau em pó e açúcar. Não chega a ter leite. Tá bem. Tem outros, o Chuque também, tem alguns outros achocolatados que não tem. Tá. Você disse 200, 300 gramas de, digamos, aveia, de castanhas, etc. Você disse bater. Bate onde? Bate no liquidificador? No liquidificador, isso. No liquidificador. Com a água. Deixa bem homogêneo com a água. E depois coa no voal. Coa, escorre. E ali você pode botar no que você quiser. Inclusive... congelar ou fazer algum tipo de sorvete também, que a gente faz diversos tipos de sorvete com o próprio leite vegetal. Tá. Você come e não diz que tem leite ali. Tá tem leite. Tudo descascado, né? Amendoim descascado, sim, tudo. O inhame, evidentemente, que tem que ser. Você diria que são só esses tipos de vegetais que dão leite? Ou são os mais usados? Existe algum outro que a gente possa usar? Não, são mais usados. Mas tem amêndoas também. Dá para bater a própria banana com água, né? Você consegue fazer algo parecido com a mesma consistência do leite. Ah, tá bem. A gente cada vez está descobrindo mais. E ali o leite de coco também, né? Você abrir o coco, raspar o coco, bater a polpa dele com a água, fica ótimo também. O leite de coco é o que eu mais utilizo, na verdade. O leite de coco? Você faz qualquer coisa. O leite de coco é mais barato, é mais acessível. E várias empresas agora já estão fazendo leite de coco no lugar do leite de vaca. Então, o leite de coco pode comprar aí no supermercado que não tem nada de animal. Eles não acrescentam nada. Eles não acrescentam nada. Ele geralmente vem bem consistente. Você pode botar mais água e ele vai sempre render mais. Tá. Então, o grão de soja você também pode usar junto com as castanhas, aveia, etc? Pode estar fazendo leite de soja também.
Da É mesma tudo questão forma. de costume, né? Se você ver uma criança que foi acostumada desde criança com leites vegetais, você dá o leite de vaca para ela vai achar aquilo horrível. Vai. É o mesmo Exatamente. que acontece com a gente é acostumado com o leite da vaca e às vezes as pessoas tomam leite vegetal e falam que é ruim. Então é questão de paladar, é questão de... É um paradigma, na verdade, né? Eduardo, nós estamos recebendo aqui a participação da Dalva de Padre Miguel. Um beijo para você, Dalva. Obrigada pela sua participação. A Dalva é vegetariana, ela é uma habituée assim, dos nossos programas, ela sempre nos envia beijos vegetarianos, nós agradecemos e retribuímos, estamos mandando agora, viu, Dalva? E eu vou levar aqui para você, Eduardo, e para os outros ouvintes, a participação da Dalva, a respeito do tema. Eu peço licença a você, Eduardo, para ler. Fica um pouquinho mais longo do que as nossas participações habituais, mas a Dalva é uma sincera, uma militante, digamos assim, nessa questão. Querida Nádia e convidado Eduardo Anandadeva, boa tarde, o programa está belíssimo. Meus amigos, todas as mudanças mais difíceis que a humanidade já enfrentou foram por causas morais. Há séculos, quando vozes se levantaram contra a escravidão, muitas outras acusavam os abolicionistas de loucos e imorais. A luta prosseguiu e os loucos conseguiram libertar do jugo do homem branco o homem negro que, apesar da liberdade, ainda não possuía direitos, porque, segundo alguns, não possuíam alma. Novamente, vozes se levantam em favor de nossos irmãos animais, que, com certeza, se pudessem falar, pediriam: por favor, deixe-me viver e libertem-me de seus cardápios. Eu me tornei vegetariana porque compreendo que sou parte de um todo e não estou acima deste todo. E também porque eu compreendo que sou parte do problema, mas também sou parte da solução. A compaixão tem pouco valor se permanece uma ideia. Ela deve tornar-se nossa atitude em relação aos outros, refletida em todos em nossos pensamentos e ações. Se pudermos viver felizes e saudáveis, sem machucar os outros, por que não? Beijos vegetarianos. Emocionada, Nossa, agradeço, Dalva. Gratidão, Dalva. Muito lindo. Pois é. Então vamos... Nós vemos essa questão da escravidão até 1964. Né? 64 foi ontem, praticamente. Sim. Os aborígenes australianos eram considerados animais. Apenas em 64 que eles foram considerados humanos. Então, até 64, eles eram considerados animais, sem alma, e por isso eram escravizados. Então, para ver com pouco tempo, ainda tivemos ainda para poder começar a ter todo esse despertamento, essa questão dos animais. Né? Que até então, para a gente, não é crueldade. Então, se não fala a nossa língua, se é de outra espécie, então vamos escravizar, vamos aproveitar, eles estão aqui para nos servir. Então, a humanidade sempre teve esse egocentrismo, né? E Exato. nunca teve a empatia, que é um sentimento, Nobre. vamos dizer, mais novo, né? Mais nobre. Exatamente. Eduardo, vamos voltar aqui a uma questão prática. Amigo ouvinte, você não gostaria de saber como é que o Eduardo prepara leite condensado? Como é que faz isso, Eduardo? Então, leite condensado, você pode pegar o açúcar demerara ou refinado que você tiver, e pode estar botando leite de coco, gosto de fazer muito com leite de coco, então você pode estar usando cerca de 300 gramas de açúcar para uns 600 ml de leite de coco, misturar na panela e deixar ele fervendo. Ele vai ferver e você vai mexendo, até ele começar a criar consistência de leite condensado. Ele vai chegar uma hora que vai ficar bem cremoso e ali você sabe a hora de apagar. E pode fazer o contrário para fazer o doce de leite. Aí você vai botar o açúcar, vai deixar o açúcar derreter e vai começar a botar aos pouquinhos o leite de coco. E mexendo, botando um pouquinho de leite de coco, mexendo, até que ele vai criar aquela cor de doce de leite. Você vai mexendo até ele começar a engrossar. Aí você faz o doce de leite. Então tem como fazer as duas coisas na sua casa, tranquilo e sem a crueldade animal. Ah, então tá, eu vou adorar isso, hein? Eu vou adorar.
E o brigadeiro? Alô, Eduardo? Então, o brigadeiro a gente pode fazer... Tem vários métodos de fazer o brigadeiro. Eu gosto de deixar como faz esse leite condensado, você põe o cacau junto, né, e vai mexendo até ele começar a grossar e criar consistência. E pode botar um pedacinho de barra de chocolate meio amargo, que fica melhor ainda, fica mais consistente, mais forte. Quando criar aquela consistência bem grossa, de brigadeiro mesmo, você pode apagar, deixar esfriar e começar a fazer as bolinhas. Tem outra receita também que é com inhame, né, você pode cozinhar o inhame, vai bater com um pedaço da barra também, e com leite vegetal, que você quiser, e depois joga na panela. E com inhame também fica ótimo, cria uma consistência também, e não tem gosto nenhum de inhame. Adoro, mais para ter uma base. Inhame. Adoro inhame. Então, com inhame, cozinha o inhame, batendo, aí coloca uma barra de chocolate, é isso? Isso, um pedacinho de barra, o cacau e leite vegetal. Aí você vai batendo até que, e deixando no fogo, vai deixando, ele começa a criar uma consistência. Tá. E açúcar. Põe um pouquinho de açúcar também para adoçar, senão vai ficar amargo. Então não há assim umas proporções, gramas disso ou gramas daquilo. Vai botando até ficar bom, é isso? Eu até teria que ver. Eu posso, de repente, se alguém quiser, eu tiver dúvida, me enviar uma mensagem que eu respondo e dou a receita certinho. Tá bem. A Maria de Guaratiba, ela pergunta, nós estamos quase no final, a Maria de Pedra de Guaratiba, abraço para você, Maria, gostaria que me indicassem uma alimentação saudável substituindo a carne. É disso que nós estamos falando, hein, Maria? Você já vai fazendo aqui porque depois você pode ter as receitas com os vegetais. O Eduardo tem aqui os livros dele. O Pedro Luiz do Valqueira, abraço para você, Pedro. Como vegano, hein, Eduardo? Nós estamos no finalzinho do programa, temos que ser muito rápidos. Como o vegano se protege da febre amarela, já que a vacina é proveniente do ovo? Então, é aquilo, né? Eu falei a definição de veganismo. Né? O veganismo ele busca excluir, à medida do possível, do praticável, todas as formas de crueldade animal. Então, se não existe solução e temos que enfrentar aquilo, né, a gente pode, por exemplo, passar repelente, ou tem outras opções. Né? Mas se você quiser tomar vacina, você toma vacina, você não vai deixar de ser vegano por isso, mas até porque você está se protegendo. Né? Então, se você está fazendo o possível, praticável, né, pelo sofrimento, entendeu? Mas se não tiver como, por exemplo, você, então você não usa medicação, você não toma dipirona, por exemplo, porque foi testado no animal. Não, nós tomamos. Se precisar, claro que você vai precisar tomar. Mas não seja por isso que você vai continuar sendo... Você vai liberar todo o resto. Isso, você sabendo daquilo, você vai contribuir para aquele mal, não vai contribuir para aquela morte, não. Então, e a outra ouvinte que disse que queria... A Maria. Existe o site, isso. Existe o site da Moça for Animals. Isso, anota, escolhaveg.com.br. Peraí, vamos falar bem devagarinho, por favor, porque estamos no final, mas o ouvinte vai querer anotar. Devagarinho, Eduardo, diga lá. Escolhaveg.com.br. VEG é V-E-G. Isso. Caso G mudo. Escolhaveg.com.br. Ali tem diversas receitas e você pode estar escrevendo também. E tem um WhatsApp, para quem quiser tirar dúvida, é só mandar o WhatsApp que a Moça for Animals também tem as nutricionistas que respondem às pessoas qualquer dúvida, para tirar dúvidas e enviam receitas. Então quem quiser anotar é 21 98292 2075. Vamos repetir? 21 98292 2075. Isso. Então, vai receber dicas sobre alimentação vegetariana e qualquer tipo de orientação com especialistas. Olha, que beleza, hein, Maria?
Olha só, você já recebeu aí toda a sua orientação. A Maria é lá de Pedra de Guaratiba. Você pode telefonar para 982922075 para receber essas orientações, ou então você já pode ir direto para o site também, ou fazer as duas coisas, escolha veg.com.br. O Luiz da Ilha novamente nos mandou uma participação falando sobre o homem primitivo selvagem e os animais selvagens que sempre apresentam saúde. Eduardo, nós agradecemos muitíssimo a sua participação, a sua generosidade aqui com as informações e com as receitas, e vamos voltar a conversar sobre este assunto. Hoje nós agradecemos muito você não só aceitar nosso convite, como estar aqui ao vivo falando conosco e com os nossos ouvintes. Eu que agradeço, obrigado pela atenção. Quem quiser tem as redes sociais, né, o Facebook ou o Instagram, Eduardo Ananda Deva, e quiser tirar alguma dúvida, informação, e eu posso estar enviando também no escolhaveg.com, você pode estar baixando o guia vegetariano para começar. Então, qualquer dúvida, pode baixar esse guia, que ele vem em PDF, ou temos os guias físicos também, que é quando a gente faz campanhas de rua, a gente leva os livretos e as pessoas interessadas a gente distribui o guia. Perfeito. Então, hoje em dia está muito fácil assim, você ter informação como há 10 anos atrás, quando eu parei de comer carne. Antigamente a gente não tinha essa informação toda. Hoje em dia, e agora nós agradecemos tudo. E nós agradecemos toda a informação que você nos trouxe com tanta generosidade. A Maria ficou bem contente, não é, Maria, de aí em Pedra de Guaratiba, e nós aqui também, porque aproveitamos tudo isso. Eduardo Anandeva, embaixador da Mercy for Animals no Brasil, chefe de cozinha vegana e também participante do ACB, Alimentação Consciente Brasil, escritor com 3 livros publicados. Muito obrigada por estar conosco aqui e até uma próxima. Muito obrigada. Eu agradeço. Até a próxima. Bom dia. Amigo ouvinte, nós terminamos aqui mais uma edição do seu programa Novos Rumos de Informação, Cultura e Prestação de Serviços. Tenha uma linda quinzena, um grande abraço para você. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Reprise, domingo, 22 horas. Até lá. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Novos Rumos.